Era uma vez uma formiga que vivia no formigueiro, dedicada à nobre tarefa de carregar alimentos. Mas esta formiga tinha algo de especial. Vamos dar-lhe um nome, pois cada ser tem a sua identidade, a sua alma. Chamava-se Rosinha. Rosinha era incansável. Do amanhecer ao entardecer, trabalhava com coragem, sempre solícita, sempre presente. A cada novo dia, ao sair do formigueiro, erguia seus pequenos olhos ao céu e, com o coração cheio de fé, fazia uma oração silenciosa. Pedia, com toda a humildade da sua essência, a divina providência que a guiasse na sua missão. Não era apenas comida que procurava, era sustento para a vida, esperança para o seu povo. Antes de partir, Rosinha dirigia-se com respeito à formiga rainha, pedindo a sua bênção. Depois, num gesto terno e cheio de significado, despedia-se dos seus irmãos. Cada despedida era uma promessa. Voltarei com alimento, voltarei com vida. Partiu então sem rumo certo, mas com uma certeza que queimava no peito. Não voltaria de mãos vazias. A sua fé era a sua bússola. O seu amor pela colônia era o combustível que a fazia seguir em frente, passo a passo, grão por grão. Lá no alto, no esplendor do seu trono de luz, envolto pela imensidão do divino, Deus observava atentamente cada passo da pequena formiga carregadora. Mas não era apenas uma formiga, era Rosinha, aquela que levava no coração uma missão maior do que ela própria. Com o olhar cheio de ternura e sabedoria, a divina misericórdia acompanhava tudo com uma visão ampla e profunda. Via muito além do que os olhos humanos poderiam alcançar. No caminho de Rosinha surgiam inúmeros obstáculos, predadores espreitavam nas sombras, as tempestades rugiam no céu, ventos fortes ameaçavam derrubá-la, e mesmo assim ela seguia em frente, firme, determinada. Deus, como o Pai, amoroso e atento que é, não permaneceu indiferente. Comovido pela coragem daquela pequenina guerreira, decidiu estender-lhe a sua mão invisível. Via nela uma força incomum, uma vontade de ferro, uma alma generosa e dedicada ao bem dos seus. Via, acima de tudo, amor. E onde há amor, Deus age. Ao sair do seu formigueiro interior, Rosinha enfrentou a subida até a superfície como se fosse a primeira vez. E foi uma maravilha. O ar estava leve, a estrada limpa. Tudo parecia conspirar a seu favor. Amigos surgiam por todos os lados, como se fossem anjos disfarçados. Companheiros de jornada passavam, alguns já com cargas de alimento e folhas verdes. E por onde passava, Rosinha ouvia com carinho e ânimo a frase que aquecia sua alma: boa sorte. Cada palavra era um sopro de esperança, um lembrete de que não estava sozinha. Rosinha seguia, com fé no olhar e a certeza de que, com a ajuda do alto, chegaria onde fosse preciso. Ao se aproximar da saída do formigueiro, Rosinha avistou os primeiros raios solares, atravessando suavemente a escuridão da sua morada. A claridade do dia desenhava o caminho da esperança. O ar fresco da floresta e a suave brisa matinal invadiam o espaço com uma paz acolhedora. Rosinha inspirou fundo, sentindo aquela energia boa, e pensou consigo mesma, cheia de confiança: hoje vai ser um dia maravilhoso, voltarei cedo para casa. Mas, à lê do engano, a vida, com seus mistérios e surpresas, tinha outros planos. Com o coração cheio de fé, Rosinha colocou todo o seu corpo para fora da sua humilde residência. Olhou ao redor com atenção e esperança. Observou as árvores, o chão, os arbustos, nada de proveitoso para levar ao formigueiro. Estava no auge da seca. Ainda assim, seu espírito aventureiro e resiliente não se abalou. Determinada, seguiu a sua jornada. Decidiu explorar a região norte da floresta. Suas antenas vibravam, indicando a rota certa. Marcou o seu território com sabedoria e seguiu firme.
O sol já estava alto, os ventos começavam a uivar entre as folhas. Uma música conhecida. Rosinha estava habituada com estas mudanças, e isso não a intimidava, mas voltemos nosso olhar com reverência para o alto dos céus, onde Deus, em sua infinita sabedoria e ternura, observava atentamente a jornada da pequena guerreira. Ele viu que Rosinha escolheu um caminho difícil, íngreme, alagado, perigoso. O coração divino sentiu que ela precisava urgentemente de ajuda para realizar o seu nobre projeto, levar alimento à sua colônia. Sob o olhar atento do Criador, Rosinha seguiu adentro da mata. Instintiva e perspicaz, percebeu ao longe, cerca de 100 metros, um local repleto de alimento nutritivo, fácil de carregar. E mais, permitiria levar o dobro do que costumava transportar. Fez os cálculos. Se andar 50 metros por hora, em 2 horas estarei de volta. Vai valer a pena. Ah, vou vencer! E assim começou a sua caminhada. Rosinha percorreu os primeiros 5 metros com coragem, quando, de repente, o primeiro obstáculo surgiu. Um predador temido, o faminto tamanduá-bandeira, apareceu, feroz, farejando formigas com precisão assustadora. Foi nesse momento que as mãos divinas intervieram. Com majestade e poder, Deus colocou entre Rosinha e o tamanduá um majestoso leão, protetor inesperado, que rugiu com força, fazendo o predador recuar em debandada. Ufa, graças a Deus! Sussurrou Rosinha, com o coração acelerado, mas cheio de gratidão. A divina providência, que tudo vê, olhou para o horizonte e percebeu. Mais provações estavam a caminho, desafios que Rosinha jamais conseguiria vencer sozinha. Seguindo o caminho traçado, Rosinha avançou mais 20 metros. Os caminhos das formigas são, por vezes, tão misteriosos quanto os da própria vida. Sentiu a garganta seca, como se ardesse por dentro. A sede tornou-se insuportável. O sol escaldante castigava seu pequeno corpo. O chão, duro e rachado, não lhe oferecia esperança alguma de encontrar água. Tudo era seco, silencioso, implacável. Rosinha começou a fraquejar. O seu andar tornou-se lento, arrastado, e então, como um sussurro triste, murmurou para si: não vou conseguir. Será que Deus, em sua infinita bondade, me deixou sozinha? Será? As dúvidas caíam sobre ela como pedras. A sede, o cansaço e a solidão pareciam maiores do que a sua coragem. Sua alma, antes vibrante, agora tremia. Mas no alto do céu, Deus, o eterno guardião dos pequenos, observava com olhos cheios de amor. E vendo o desânimo da sua guerreira fiel, soprou suavemente sobre a terra. O sol escondeu-se por detrás das nuvens. Um vento leve, como um afago celestial, começou a dançar entre as folhas. E então, uma pequena nuvem tímida, mas poderosa, deixou cair as primeiras gotas de chuva. Rosinha ergueu os olhos, surpresa. Não podia acreditar. As gotas, como lágrimas de bênção, caíam devagarinho sobre as folhas. A esperança renascia. Ué, o tempo está mudando, murmurou, ainda desconfiada. Mas será mesmo possível chover assim do nada? Mas ali estava o milagre, diante dos seus olhos. A chuva caiu, pouca, mas suficiente. Rosinha, arrependida da sua dúvida, olhou para o céu e sussurrou com humildade: perdão, meu Deus. Eu devia saber que nunca me abandonarias. De imediato correu em busca de uma folha que segurava a água. Bebeu com sofreguidão, tanta era a sede. A água escorria-lhe pelos pequenos lábios, mas ela pouco se importava. O vigor voltou. O peito pequeno se encheu de energia. E com um grito emocionado, exclamou: vamos, Vitória! O que parecia apenas 25 metros parecia agora uma epopeia. Mas ela estava viva, forte e determinada. Com o corpo renovado, atravessou paus, escalou pedras, desviou folhas secas, atingiu os 45 metros e ali sentiu uma alegria transbordante.
Oba, oba, está tão perto! Dizia, dançando com as antenas no ar. Mas a vida, sempre cheia de surpresas, guardava-lhe mais uma provação. Apenas 3 metros do alimento tão desejado, um buraco enorme, escorregadio, traiçoeiro, abria-se diante dos seus olhos. Rosinha travou. Por pouco não caiu. O coração bateu mais forte. Aproximou-se cautelosa. Olhou a profundidade. A largura, aquele buraco, era um obstáculo quase intransponível para o seu tamanho. E contornar o caminho seria como fazer todo o trajeto de volta. A coragem vacilou, mas não se apagou. Vamos com calma, pensou. Deus me trouxe até aqui. Ele não me deixará agora. E é aqui que ficamos, por agora, à beira do buraco, com Rosinha a ponderar seu próximo passo. Que caminho ela irá tomar? Como vencerá este novo desafio? A jornada continua e o céu, mais uma vez, observa com carinho. Qual o conselho você sugeria à nossa guerreira Rosinha? Escreva nos comentários para podermos ajudá-la a chegar ao destino traçado, para pegar o alimento tão necessário para viver. Rosinha respirou fundo. Veio à sua mente que tudo é possível com a graça de Deus. Levantou seus olhos para o céu, olhou para os lados, observou que a natureza é regida por um ser supremo. Pensou, Rosinha, se Deus permitiu que eu esteja aqui, Ele vai me ajudar a transpor esse buraco. Não deu outra. A providência divina prontamente enviou auxílio a Rosinha. Caiu de uma árvore um galho de tamanho necessário em cima do buraco, de tal maneira que serviu como ponte para atravessar. Rosinha, neste momento, estava de costa para o buraco. Quando se voltou, viu aquele pedaço de madeiro, firme e enorme, colocado nos extremos do buraco. Como Deus é bom, pensou ela. Mais que depressa, ergueu-se e com toda destreza e confiança atravessou-lhe o buraco. Rosinha chegou ao local farto de alimentos. Mais que depressa, explorou o ambiente, andou de forma aparentemente aleatória. Usando os sentidos do olfato, detectou cheiros e pistas para captar alimentos. Rosinha encontrou a fonte de alimento. Primeiramente, ela se alimentou um pouco e marcou o caminho de volta com feromônio, substância que ela trouxe consigo, de modo que outras formigas consigam segui-la. A abundância de alimento impressionou Rosinha. Diante da fartura, ela se sentiu grata e, ao mesmo tempo, ansiosa para comunicar às suas amigas que encontrou muito alimento. E traça o percurso de volta. A divina providência, em seu alto trono, olhava compassiva Rosinha com aquele alimento preso em suas mandíbulas. Rosinha, só, no meio daquela floresta, deixou os outros alimentos que não podiam serem carregados por ela, mas com a intenção de pode voltar à colônia para avisar outras formigas a seguir a trilha e ajudar no transporte coletivo. O caminho de volta parecia agora mais leve, não porque o peso fosse menor, mas porque Rosinha carregava mais que alimento. Ela levava esperança. As árvores pareciam reverenciar sua coragem. O vento soprava suave, como um canto de bênçãos. E a cada passo, as pegadas invisíveis que ela deixava com seus feromônios contavam uma história. A história de uma pequena guerreira que ousou confiar. Ainda assim, o trajeto não era fácil. O pedaço de alimento era grande. E às vezes Rosinha cambaleava, quase caía. Mas seu coração, cheio de propósito, mantinha-a firme. Eu preciso chegar, minhas irmãs precisam saber, a colônia precisa viver. A natureza parecia conspirar a seu favor. Um pequeno raio de sol rompia as copas das árvores, como se o próprio céu dissesse: vai, Rosinha, estou contigo. E então, finalmente, avistou de longe a entrada da colônia. As primeiras formigas sentinelas a viram e correram ao seu encontro. Rosinha, você conseguiu? Está viva! Ela deixou o alimento no chão, exausta, mas sorrindo. Sua voz, embora pequena, soou como um trovão de alegria. Tem mais, muito mais.
Sigam meu cheiro, sigam a trilha. A providência nos visitou. A fartura para todos. Rapidamente, a colônia se mobilizou. Centenas de formigas alinharam-se em fila, como se respondessem a um chamado sagrado. A trilha deixada por Rosinha era mais que um caminho físico. Era um testemunho. Era a fé transformada em ação. E ali, no meio da multidão de suas irmãs, Rosinha foi erguida como heroína. Mas ela, humilde, olhou para o alto, para o céu que a guiou, e murmurou em silêncio: toda glória a ti, Senhor. Eu apenas fui o instrumento. Naquele dia, a colônia celebrou não só a chegada do alimento, mas a lição de que nenhuma jornada, por mais difícil que pareça, está fora do alcance da graça divina. Porque quando a fé caminha lado a lado com a coragem, até uma formiga pode mover montanhas. Rosinha, agora em paz, olhou ao redor, emocionada. Sabia que outras missões viriam, outros buracos, outras provações. Mas agora, algo dentro dela havia mudado para sempre. A certeza de que nunca mais estaria sozinha. Deus proverá. Gostou da história? Então, aproveita e se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Aqui sempre tem conteúdo novo, com reflexões e histórias que fazem pensar. Deixe seu like, isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo mais conteúdos como esse. E se algo nessa história te marcou, comenta aqui embaixo. A sua opinião é importante e pode abrir uma boa conversa com outras pessoas. E compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar também. Toda boa história merece ser dividida.